chegar para essa aula hoje, tá chovendo demais aqui. Eu quase não consegui chegar aqui hoje para dar essa aula para vocês. E é uma aula do quê? Olha, e não é que deu certo o tema da aula de hoje, porque hoje nós vamos falar sobre a diferença entre clima e tempo. Você sabe qual é a diferença ou você acha que é tudo a mesma coisa? É verdade. Quer dizer, às vezes não. E aí, você descobriu a diferença entre um e outro ou você continua batendo na tecla que é tudo a mesma coisa? Vamos pensar juntos? Então, bora lá comigo. Olha, quando você acorda de manhã e você precisa sair, a sua mãe fala assim: João Gustavo, Maria Paula, se troca logo porque nós temos que sair. Aí você vai, levanta e pensa: que roupa eu vou colocar? Vai depender de uma coisa, não vai? Vai depender se está frio, se está calor, se está chovendo. Então, a roupa que você vai escolher para vestir vai depender muito dessa questão meteorológica. E é esse o tema da aula de hoje. Nós vamos aprender sobre climatologia e vamos começar com a diferença entre clima e tempo. Então, vamos lá, ó. Desde o começo, vamos fazer aí uma investigação. Você vai investigar comigo? Lembra que eu falei para vocês que agora vocês serão investigadores? Pois bem, então vamos lá. Então imagina que você acordou e a sua mãe falou para você: "Se troca!" E está aquele sol lindo. Como é que você vai se vestir? Você vai lá, coloca um óculos de sol para dar um estilo, coloca uma manga curta e sai livre, leve, solto para fazer o seu passeio. Agora, se você acorda de manhã e está sentindo aquele frio, geralmente aquele dia que dá aquela preguicinha de levantar, você vai sair de qualquer jeito na rua? Lógico que não, né? Ai, que frio! Pois é, se você acordou, sentiu aquele frio, aquela preguicinha de levantar da cama, significa que hoje está fazendo o quê? Muito frio. De repente chegou uma frente fria lá do sul, que você ouviu lá no noticiário do dia anterior que ia chegar uma frente fria na sua cidade. E ela realmente chegou. E aí você tem que se trocar, né? Coloca aquele monte de roupa, coloca blusa de frio, coloca cachecol, coloca assim um tapa-ouvidos para proteger do vento e pode ir para o seu passeio. Não é verdade? Ou ainda, se de repente acontece algo diferente, além de frio, para ajudar a situação, ainda tá chovendo, pessoal. Então você ainda vai precisar se preparar ainda mais para poder sair da sua casa. Ai, meu Deus, hoje o dia não está favorável para mim. Eu não sei se eu volto para debaixo das cobertas ou se eu vou mesmo trabalhar. O que que eu faço, pessoal? E também, para ajudar nessa história, ainda tem aquele dia que você sai desse jeito de casa para ir para a escola e quando vai assim, no decorrer do dia, você começa a sentir muito calor. Aí a primeira coisa, você vai tirar o tapa-ouvidos, você vai tirar o cachecol e você fala assim: ai, eu não tô aguentando de calor, gente, eu vim com a roupa errada. Aí você tira a blusa de frio. Calma, gente, eu não vou tirar toda a minha roupa, não. Eu vou me manter de uniforme. Você tira a blusa de frio e você pensa: ai, que alívio. Ainda bem, porque eu não tava aguentando mais de calor. Vim toda errada hoje pra escola. Pois bem, por que será que esse tipo de coisa acontece? Será que é por causa do tempo ou será que é por causa do clima? Você já descobriu a resposta? Já investigou? Eu fiz essa pergunta no começo da aula. Então vamos pensar juntos? Olha, existe uma diferença entre clima e entre tempo. Quando você acorda de manhã e tem aí esse grande dilema para escolher a roupa que você vai vestir, geralmente você olha para onde? Olha para o céu. Se o céu está azul, se o sol está brilhando, você já sabe que provavelmente aquele dia vai ser um dia quente. Às vezes, engana, porque às vezes você olha, tem aquele céu azul, né? Aquele céu está azulzinho, o sol está brilhando, mas quando você sai de casa, você sente frio e sente vento. E aí você fala: nossa, que estranho,
mas está sol. Gente, tudo isso, essas mudanças no tempo, às vezes amanhece frio e aí vai esquentando no decorrer do dia, todas essas mudanças que acontecem no dia a dia é aquilo que nós chamamos de tempo. Então, quando você se vestir, lembra que eu ensinei para vocês lá do Geografês? Pois é, vou ensinar aí mais um termo para vocês. Quando vocês acordam de manhã e precisam aí escolher a roupa, o que vocês vão observar é o tempo. É por isso que lá no noticiário, quando o jornalista apresenta lá a pessoa que vai falar, né, sobre o tempo, sobre a temperatura, ela vai falar que é a previsão meteorológica. Juliano, bom dia. Bom dia, Joana, Mauro. Tá chegando uma frente fria hoje. E aí, essas instabilidades serão reforçadas com o avanço dessa frente fria. Por isso, há previsão de chuva forte hoje de novo, sim. Mais uma vez, alerta para o sudeste, né? Porque o tempo ficou instável durante toda a semana. Ontem, a chuva deu uma trégua em parte da capital, porque tivemos chuva em alguns pontos no final da tarde. A gente está observando imagens agora já com o sol, né? Mas tem bastante névoa, então o sol aparece, mas os termômetros sobem. E aí, com a chegada da frente fria, o dia deve terminar com chuva forte, muitas rajadas de vento e céu carregado ainda hoje. É o destaque, tá, da meteorologia. Sudeste do país, com a chegada da frente fria, há previsão ainda de chuva nos 4 estados da região, mas mais em São Paulo, Rio e também Minas. E a gente tem imagens de Recife, aí o litoral do Nordeste vai dar praia, o sol vai brilhar forte, a temperatura vai subir, com os ventos úmidos que sopram no mar, algumas nuvens se formam, mas a chance de chuva é bem pequena. É isso que a gente vai observar no mapa agora, nas imagens satélite, que a gente consegue observar bem a frente fria, que ainda está lá no sul, tá vendo? Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Algumas instabilidades ainda se espalham pelo sudeste do país. Chance de chuva mais forte nessa área escura no leste de São Paulo, onde fica a capital, e também o litoral. Tempo firme no Rio Grande do Sul e nesta área clara do Nordeste. Então vai do sul da Bahia até o Rio Grande do Norte. Então, aquilo que você observa no dia a dia, se está calor, se está frio, se o tempo está nublado, se está chovendo, nada mais é do que o tempo meteorológico. Esse tempo meteorológico, ele vai variar. Então, ele vai variar a cada dia. Às vezes, fica aquele tempo xoxo, né? Aquele friozinho, uns 3 dias, depois já vem aquele calorão. Então, tudo isso que tem essa variação, a gente chama de tempo. Aí você fala, tá, mas e o clima? Pois é, o clima já é algo mais complexo. O clima é como o tempo vai se comportar numa determinada região durante algum período. Então, por exemplo, vamos observar a gente aqui. Nós estamos no inverno. E hoje, aqui no dia que eu estou gravando esta aula, está fazendo calor lá fora. Isso não significa, né, que que no inverno faz calor todos os dias. E nem que faz frio todos os dias. Só que a tendência, o comum do inverno é que se faça frio. Então, quando a gente fala em clima de uma região, o que a gente observa? A gente observa as características principais dentro daquele período. Então, por exemplo, aqui em São Paulo. Em São Paulo, nós temos um verão quente e chuvoso. Então, o clima, né? Quando a gente fala como é o clima no verão, a gente pode falar que o clima é um clima de características quente com alta pluviosidade, ou seja, quente com muita chuva. Agora, no verão, mesmo tendo essas características aí, que a gente chama de clima, que é aquilo que vai se repetir com mais frequência, podem haver exceções. Aí entra a questão do quê? Do tempo. Aí você fala assim, ai, professora, nossa, muito difícil isso. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Calma, gente. Vamos lá, vamos entender isso. Vamos vamos esmiuçar mais, vamos dar mais detalhes. Então, vamos pensar assim, ó. Uma coisa você tem que entender. A forma como
o céu se comporta, como a temperatura se comporta naquele momento, a gente chama de tempo. Então, tempo é como está hoje, independente da estação do ano. Agora, o clima de uma região é a média que os meteorologistas eles vão fazer uma investigação e vão ver as características principais, como é que esse tempo vai se repetir com mais frequência naquele período. Então, vamos ver como é que os meteorologistas estudam. Eles fazem assim, eles têm lá um calendário na estação meteorológica, que é o lugar que eles trabalham. Então, eles têm ali um calendário e aí todos os dias esses meteorologistas eles vão anotar a temperatura, né? Eles vão observar o tempo naquele dia e vão anotar. Então, eles vão, por exemplo, hoje fez a mínima, no mínimo, a temperatura mínima aqui foi de 9 graus, estava friozinho. E a máxima no decorrer do dia foi esquentando, a máxima chegou a 21 graus. Então, ele mediu a mínima e a máxima. Será que choveu hoje? Hoje choveu. Eles têm um aparelhinho que se chama pluviômetro, que é como se fosse um vidrinho, que é todo marcadinho, que ele vai medir quantos ml ali de chuva que caiu naquele dia. E aí ele vai anotar. Estava ensolarado, o céu estava nublado, tinha muitas nuvens. Ele vai fazer isso todos os dias. Todos os dias. Quando chegou no final do mês, ele vai falar assim, ele vai fazer um relatório, ele vai fazer um trabalho. Então, ele vai falar o seguinte, ele vai fazer as contas, olha, no mês de janeiro choveu 128 milímetros, porque ele foi somando de todos os dias. A temperatura média, ela variou de 11 graus até 29 graus. Então, ele vai fazer uma média do mês. Aí, ele viu como foi o janeiro, por exemplo, janeiro de 2020. Só que nos anos anteriores, eles fizeram exatamente a mesma coisa, as mesmas medições. E aí, eles juntam esses dados de todos esses anos estudados, geralmente num período aí de 10 anos, e eles vão ver as características que mais se repetem. E aí eles conseguem ver as características do clima de uma região. Então você consegue perceber que o clima é uma coisa mais estudada, né? Precisa ser ali analisado para ver com que frequência o tempo vai se repetir naquele mês, por exemplo. Então, os cientistas, os meteorologistas, eles fazem isso em diferentes regiões do mundo, em diferentes cidades. E aí eles percebem o quê? Que, por exemplo, em alguns países, o inverno, ele não é tão seco igual aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, o nosso inverno, ele é frio e seco. E os meteorologistas descobriram o quê? Que, por exemplo, no Nordeste, o inverno no Nordeste é quente, né? Só assim, com temperaturas mais amenas, né? Não é tão quente quanto no verão, mas também não faz frio. E eles observaram que lá no Nordeste chove muito nos meses de inverno. É o contrário daqui de São Paulo, que chove muito nos meses de verão. Então, eles conseguem verificar o quê? Que tem diferença de clima de um lugar para o outro, através desses estudos. Deu para entender, pessoal? Agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Acho que sim, né? Qualquer coisa é só vocês me chamarem que eu explico de uma outra forma para vocês. Mas, para que serve isso, né? Isso serve para a gente conseguir entender por que, por exemplo, que a vegetação de um lugar é diferente da vegetação de outro. Por que, por exemplo, aqui no Brasil,
A região sul, lá nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, por que lá o inverno é mais rigoroso do que no Nordeste, por exemplo? Porque lá faz mais frio. Porque em algumas regiões neva, né? Olha, aqui no Brasil a gente não tem um inverno onde tudo fica coberto de neve. E aí a gente observa o quê? Que tem alguns países que é tudo coberto pela neve. Então, isso é bacana, você precisa entender aí como é que o clima funciona para entender por que a região que você vive é diferente da região que você visita, né? Ou que você vê pela televisão, ou que você vê nos filmes, certo? E olha aí a importância de você entender o que acontece no lugar onde você vive e no lugar que tem ao seu redor. E no mundo inteiro, não é? Porque a gente não precisa aprender só sobre o lugar que a gente mora. É bacana a gente entender também sobre outros lugares, ampliar os horizontes. Nós temos que ter uma mente o quê? De investigação, de curiosidade, porque a curiosidade leva a gente o quê? A aprender a adquirir cada vez mais conhecimento. E eu sempre falo, eu vou bater na tecla que conhecimento é uma coisa que ninguém vai tirar de você. Por isso, ó, fica ligadinho, hein? E eu convido você, gente, você a pesquisar cada vez mais e mais para entender, porque essa matéria é, ó, fantástica. Vocês já aprenderam sobre a atmosfera, já viram lá as camadas e já viram que tudo isso que a gente está falando aí de clima e tempo acontece em qual camada mesmo? Você lembra o nome dela? Vou dar, ó, reloginho para vocês, hein? Exatamente. Quem respondeu o que acontece na troposfera é porque ficou ligadinho lá na nossa última videoaula. Parabéns para você. Se errou, hein? Se não lembrava que era na troposfera, volta lá e revisa o conteúdo, porque ficou alguma coisa para trás e isso é super importante que você entenda. Então, a gente vai observar o quê? Lembra que eu falei, né? Que o tempo ele vai variar, né, de um dia para o outro, ou ele vai se repetir durante um curto espaço de tempo e aí depois ele vai mudar, e que o clima são as características que, na média, se repetem numa determinada estação do ano. Falei, né? Aí você fala assim, mas professora, por quê? Né? Por que que isso acontece? É só porque mesmo? É porque sim? Porque sim não é resposta, não é? Então, por que isso acontece? Porque esse tempo, esse clima, ele vai variar de um lugar para o outro. Aí nós entramos lá no livro de vocês, né? Eu estou aqui no livro do positivo, lá na página 15, nós vamos falar sobre os fatores e os elementos do clima, porque são esses fatores e esses elementos que vão dar essas características aí ao clima e que vão fazer o tempo variar de um dia para o outro, certo? Vamos lá para os fatores? Então, nós vamos falar primeiro o quê? A diferença entre latitude e a altitude. Olha, pessoal, a latitude nada mais é do que a distância de um lugar em relação à linha do Equador. Eu acho que eu já ensinei para vocês os meridianos e os paralelos, não foi? Pois bem, esses paralelos, que são aquelas linhas horizontais da Terra, esses paralelos, eles vão indicar para a gente a latitude. Então, a latitude, ela vai interferir por quê? Ali na região da linha do Equador ou próximo dela é o lugar que vai ter mais calor na Terra, é o lugar que faz mais calor. Então, quanto mais distante da linha do Equador, a gente diz o quê? Que é mais frio, porque se é mais quente ali naquela zona equatorial, quanto mais longe dela, mais frio vai ser. Eu vou até pegar o globo terrestre para explicar isso para vocês. Já estou aqui com o meu globo, olha como eu sou rápida. Então, olha, para você que não lembra, né? Então, a linha do Equador é essa daqui, é a parte mais gordinha da Terra, que fica mais próxima do Sol, então que recebe ali maior radiação solar, portanto, é mais quente. Se aqui é mais quente, de acordo com a latitude,
tanto para o sul quanto para o norte, quanto mais distante, a tendência é ser mais frio, né? Então, nós temos aqui mais quente e mais frio. É por isso que no Polo Norte e no Polo Sul é tão gelado e tem tanto gelo, porque está muito distante de quem? Da linha do Equador. Aí, no livro fala ali na página 15 sobre latitude e altitude. Você já entendeu a latitude. Mas e a altitude, professora? Não é a mesma coisa? Não é. Então, olha, vou virar meu globo assim. A latitude, né? A distância da linha do Equador, vou mostrar aqui. Então, a linha do Equador, latitude. Agora, a altitude, imagina que eu viro o meu globo aqui, a gente tem o relevo. Imagina uma montanha, ele vai ser o quê? Mais alto, é que o meu globo ele é plano aqui, né? Ele é lisinho. Mas se fosse um globo, por exemplo, que mostrasse o relevo, um globo físico, aqui ia ser mais altinho. Então, esse altinho que tem aqui do relevo, a gente chama de altitude. Então, por exemplo, qual é a altitude daquela cidade? É a altura dela em relação a quê? Ao nível do mar. Então, isso vai interferir bastante quando a gente fala em fator climático. Então, a gente tem aí a latitude e a altitude. Quanto mais alta é uma região, mais frio vai ser. Então, por exemplo, por isso que lá no topo da montanha é mais gelado do que na praia, por exemplo, que está ali no nível do mar. Certo, galera? Tudo bem até aí? Tá todo mundo vivo? Ninguém desmaiou? Oh, meu Deus do céu! Não, né? Vocês são top. Eu sei, eu tenho certeza que vocês estão entendendo todinho do conteúdo, certo, pessoal? Porque vocês são incríveis. Vou colocar o meu globo aqui, pegar o livro para a gente dar continuidade. Então, vamos lá. Lá na página 16, tem outra coisa. Lá vai eu pegar o globo de novo. Tem outra coisa que fala ali, outros fatores, né? Maritimidade e continentalidade. Vou pegar o globo aqui. Então, quando a gente fala em maritimidade, nós estamos falando do quê? Do mar. Ó, maritimidade em geografês, né? E está relacionado a mar. E continentalidade significa o quê? Que está no continente. Professora, o que é mar? O que é continente? Mar é a parte azul do globo terrestre, que é a água, e o continente é esta parte aqui de terra que fica, que não é submersa, ou seja, que está acima da água, certo? Então, nós temos continente e o oceano e o mar. Quando a gente fala em maritimidade, nós estamos falando de umidade. Por quê? O mar é molhado? Aí você fala assim, lógico, né, professora? Pois é, o mar é molhado. Então, a água que está aqui, o sol vai bater, vai esquentar essa água, vai evaporar e vai formar o quê? O que vai formar, galera? Acorda aí quem tá dormindo, ó. O que vai formar? Vai formar a nuvem, que vai provocar o quê? A chuva. Então, a gente vê o quê? Que o ar nessa região aqui, ele vai ser úmido, porque ele vai ser carregado de vapor da água que evaporou aqui e ele vai levar chuva para onde? Para o continente, certo? Agora, deixa eu pegar aqui, porque eu tô na África, né? Vamos aqui para a América do Sul. Vamos falar da nossa realidade. Agora, ó, a gente olha aqui o Brasil, por exemplo. Será que o ar aqui no meio, ele vai ser mais seco ou mais úmido do que o ar que está aqui pertinho do oceano? E aí, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Acertaram a resposta? O ar, ele vai ser mais seco,
Porque aqui no meio não vai ter tanta água quanto aqui nas laterais, certo, galera? Então, a gente tem massas de ar úmidas, vindas da onde? Do oceano, relacionadas a quê? A maritimidade. E massas de ar mais secas, vindas do continente, que são menos úmidas, porque não estão próximas ali a uma região que tem muita água. Beleza até aí? Espero que sim. Vamos dar continuidade. E aí a gente tem as massas de ar. Aí você fala assim, ai meu Deus, professor, é muita coisa. Não, não é muita coisa não, é só você ir devagar, entender ali o que a gente está falando, compreender o conteúdo. Se não entender, volta, lê, pergunta, faz ali o seu mapa mental, tá bom? Aí as massas de ar nada mais são do que, se a gente fala massa de ar, a gente está falando de vento, né? Então, é aquele vento que passeia aí pelo globo e vocês têm um mapa, né? Aí no livro de vocês, lá na página 16, o mapa das massas de ar aqui do Brasil. Então, nós temos lá, olha, as massas de ar, olha, massa de ar equatorial. Se é equatorial, é porque ela está próxima da onde? Da linha do Equador. Aí nós temos a massa equatorial atlântica. Olha lá, é só a gente observar o nome, né? Da onde vem. Então, você está falando assim, massa equatorial atlântica. Significa que esse vento, ele sopra perto da linha do Equador, porque é equatorial. E atlântica, por quê, galera? Porque vem do Oceano Atlântico, não é? Então, equatorial atlântica, ela vem do Oceano Atlântico, pertinho da linha do Equador. Fechou, né? Depois nós temos a tropical atlântica. Olha lá, o trópico, lembra que eu ensinei para vocês? A linha do Equador, o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. Se a massa ela é tropical, ela está ali na região do trópico. E vindo da onde? Do Oceano Atlântico. Aí nós temos outra também, a tropical continental. Por que tropical? Porque está na região dos trópicos, só que se ela é continental, é porque ela não vem mais do oceano. Ela é aquela massa de ar seca que vem lá do continente. Lembra? Acabei de falar sobre maritimidade e continentalidade. Certo? E por último, ai, eu adoro essa porque eu gosto muito de frio. Por último, nós temos a massa polar atlântica. Por que polar? Da onde será que ela vem? Ela vem lá do polo, da região mais geladinha da Terra, lá do nosso congelador. Então, ela vem lá dos polos, portanto, ela é uma massa de ar polar. E polar o quê? Atlântica, porque ela vem do polo pelo Oceano Atlântico. Não é fácil, pessoal, é só você entender ali e saber localizar, isso é muito importante. Se você ainda não sabe localizar as linhas imaginárias da Terra, linha do Equador, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Ártico e Antártico, é muito importante você estudar isso para você poder entender e também, claro, entender o que é norte e o que é sul, onde está localizado o norte e o sul. Se você está perdido aí, se você esqueceu, ou se você estava meio assim desligado quando eu ensinei, eu vou colocar no material para estudo, eu vou colocar uma foto, uma imagem para vocês poderem estudar mais e não esquecer nunca mais, certo? Vamos dar continuidade, porque tem muita coisa. Daí nós estudamos aqui, né, os fatores climáticos. Então, quais são os fatores? Ó, fator são lá, vamos repetir, latitude e altitude, fator. Maritimidade e continentalidade, fator também. Massas de ar. Agora nós vamos ver os elementos. Então, até agora a gente estava falando do quê? De fatores.
Agora, quais são os elementos? Então, ó, deixa eu pôr meu globo aqui. Quais são os elementos, né, climáticos? Então, olha, fica ligadinho, porque na prova eu posso perguntar assim: quais são os fatores climáticos? Aí você vai responder, esses que nós acabamos de estudar. Se eu falar assim, quais são os elementos, já é outra coisa. Então, ó, fica ligado. Não dorme não, não cochila. Faz assim, ó. Se está com sono, pausa o vídeo, vai lá, lava o rosto para não se esquecer disso. Então, elementos climáticos. Os dois primeiros elementos é a pressão atmosférica e a circulação atmosférica. A pressão atmosférica nada mais é do que aquelas moléculas de ar que elas vão o quê? As moléculas são as bolinhas lá, né? As moléculas de ar. Quando essas bolinhas estão muito juntas, elas vão pesar, porque o ar, acredita, gente, o ar tem peso. Pois é, o ar, ele tem peso por causa dessas moléculazinhas, que eu falo molequinhas. Então, as moléculazinhas estão todas lá juntinhas assim, e aí elas vão se unir e vão ficar mais pesadas. Isso significa que é uma área de alta pressão, porque elas estão pesadas, elas estão ali, ó, caindo assim. Geralmente, uma região com alta pressão atmosférica é uma região mais fria, porque a gente fala que o ar quente sobe e o ar frio desce, porque tá pesado. Então, à medida que vai esquentando, as moléculazinhas ficam todas agitadas e vamos pra vibe, galera! Aí elas vão se agitando e vão subindo, porque o ar quente ele é mais leve, então elas vão subindo e elas vão se distanciando uma das outras. E aí a gente diz que tem uma menor pressão, porque imagina uma bexiga de ar. Se você tem uma bexiga de ar, pena que eu não tenho uma bexiga de ar aqui, eu queria uma bexiga. Pera um pouquinho, eu vou arrumar uma bexiga, peraí. Eu achei uma bexiga, pessoal, eu vou fazer com vocês. Não é uma bexiga, é uma bexiga de coração. Acho que eu tava apaixonada, olha, eu comprei uma bexiga de coração. Então, vamos lá. Sou doida, né, gente? Mas não liga, não. Então, vamos lá. Eu vou fazer assim porque eu não tenho muito fôlego. Então, vamos lá, ó. Bom, enchi de ar a minha bexiga. Quando a gente fala em pressão, pressão é o quê? Eu vou exercer uma pressão. Eu vou achatar, eu vou apertar. É isso que acontece com o ar. A pressão, olha, vai pressionar, vai apertar, então vai causar uma alta pressão, o quê? Atmosférica, porque a gente tá falando de ar. Ai, eu fiquei até sem ar, porque eu enchi a bexiga, peraí. Então, a gente tá falando de pressão. Essa pressão, ó, deixa eu ver se vai dar certo isso aqui. Se eu faço a pressão, ó, o ar, ele tem que escapar. Eu não vou estourar porque eu tenho medo. Mas se eu estourar essa bexiga, se eu apertar muito, ela vai estourar, porque o ar não vai ter para onde ir. Então, ele precisa fugir para algum lugar. E adivinha o que acontece? Se forma o vento. Então, é assim que acontece o vento. Então, imagina, as molequinhas de ar estão todas lá comprimidas. Daí vai causando uma pressão, uma pressão, uma pressão. Chega uma hora que não tem para onde ir aquele ar, porque o ar frio ele tá descendo. E aí vai chegar uma hora que ele vai, ó, explodir e o ar vai para lá. Quer testar comigo? Quer fazer vento? Vamos lá, ó. Aí vai ser um mico, mas vamos lá. Imagina a sua boca. É muito feio. Não tira print disso, não faz figurinha. Então, imagina lá assim, ó. Vamos fazer uma pressão atmosférica dentro da nossa boca. Aí, se você continuar jogando ar... Gente, eu vou desmaiar aqui. Se você continuar jogando ar... Peraí, deixa eu pegar minha bexiguinha. Porque eu sou uma cientista. Vocês não estão entendendo isso. Então, ó.
Imagina minha bexiga aqui que é levinha, né? Mas eu vou fazer vento. Façam aí na casa de vocês também, porque eu não vou pagar esse mico sozinha. Então, ó. Viram? Não saiu um ar aqui? Vou fazer de novo de lado, porque eu não me conformo de pagar mico sozinho, assim, só uma vez. Eu tenho que pagar várias. Então, vamos lá. Alta pressão atmosférica. Aí vai ter, não vai aguentar, vai ter que soltar. Então, ó. Viram? Isso é o quê? O vento. Então, é a partir desse vento, essa pressão atmosférica que vai fazer com que o vento circule e aí dê origem a quê? A circulação atmosférica, aquelas massas de ar que nós já falamos, que eu já expliquei. Então, ela vai ser influenciada por esse vento aí das zonas de alta pressão e zonas de alta pressão e zonas de baixa pressão atmosférica. Então, zonas de alta pressão são lugares mais frios, né? E zonas de baixa pressão são os lugares mais quentes. Lugar mais quente é onde mesmo? Linha do Equador, não é? Nossa, eu fiquei com dor na bochecha aqui. Você ficou também? Se não ficou é porque não fez. Então, vamos lá. Mais uma coisa sobre os elementos climáticos. Se vocês vão assistir essa aula e vão falar, Xia, a professora comeu palhacitos hoje. Ah, gente, que eu tô feliz. Eu tô com saudade de vocês, mas eu acordei feliz hoje. Até pentei o cabelo, ó. Então, vamos lá. Aí vem o quê? Umidade e precipitação. Aí você fala, professora, mais um geografês. Eu já ensinei esse para vocês, hein? Precipitação, falando português. Geografês, precipitação. Português, chuva. Então, a umidade está relacionada com o quê? Com a chuva, com a precipitação. Quanto mais úmido o lugar, mais chuva vai ter, certo? E aí tem uma página inteira aqui para vocês lerem. E aí nós vamos falar de uma coisa, gente, que eu acho muito legal. E a gente vai acabar essa aula que tava tão legal, tava tão divertida, porque eu adoro falar de climatologia com vocês. É sério, eu acho tão gostoso isso. Acho que é por isso que eu tô feliz, assim, porque eu tô dando uma aula de um tema que eu acho delicinha a gente entender por que é calor num lugar, por que é frio no outro. Faz todo sentido quando você entende. É muito bacana. Eu espero que vocês se empolguem igual eu, porque vocês sabem que eu sou uma professora empolgada, né, galera? Eu sou muito empolgada. Eu não sei porque eu sou assim, mas eu nasci assim, né? Então vamos que vamos. Então vamos falar agora de chuva. Vamos falar de chuva, pessoal. Muita chuva. Eu peguei até meu guarda-chuva aqui pra gente falar sobre esse assunto tão divertido. Mas a gente não gosta muito, né? Quando tá chovendo, a gente tem que sair de casa, dá uma preguicete, não dá? Então, né? Quando a gente fala de chuva, nós estamos aí falando do quê? Da própria circulação atmosférica, dos eventos climáticos, de tudo que acontece em que camada da Terra? Na troposfera, que fica onde? Na atmosfera. Então, a gente tem aí a chuva. Só que a chuva, gente, não é só chuva. Se eu perguntar pra você assim, quais são os tipos de chuva? Aí você vai falar, a chuva seca, a chuva molhada, a chuva grossa, a chuva fina, que mais? Que tipo de chuva? E a chuva de granizo, misericórdia, já pensou levar uma gelada na cabeça? Professora, tem aquela chuva que é mais quentinha, ixi, tem chuva com vento, professora... tem chuva muito ruim, chuva melequenta. Não tem aquela chuva melequenta? Eu acordo e falo assim, ai, que chuva melequenta. Então, né, galera? Vocês acham que as coisas iam ser simples assim? Ia ser simples, né? Porque a chuva, além de ser molhada, sempre, não tem chuva seca, não. Eu falei lá no começo, mas vocês tinham que ter me corrigido, porque não existe chuva seca, a chuva vai ser sempre, sempre, sempre molhada, né? Então, quando a gente fala de chuva, nós temos 3 tipos de chuva. Porque geografia é uma coisa tão intensa que ela vai a fundo lá, ela investiga pra valer. Vamos aprender quais são os 3 tipos de chuva?
Vem comigo, vamos se molhar, galera? Pega guarda-chuva aí também, pra gente não molhar a cabeça, porque eu não vou molhar meu cabelo hoje, não, porque vocês sabem, né? Eu pentei o cabelo hoje, então eu não quero ficar toda destruída, não. Então, mas tudo bem, eu vou fazer parar a chuva, vou fechar meu guarda-chuva, porque o papo é sério e você tem que entender quais são os 3 tipos de chuva. Bora lá? Quer seguir no livro? Pega o seu livro aí que eu vou contar até 3. Vamos lá, hein? 1, 2 e 3. Voltei. Eu também peguei o meu livro, que já estava aqui do ladinho. Nós temos 3 tipos de chuva, conforme diz o livro de vocês, que o livro de vocês não mente jamais, e a professora também não, apesar que eu falei que a chuva era seca e vocês nem me pararam. Vocês não tentaram me deter. Ai. Então, vamos lá. Nós temos as chuvas frontais, as chuvas convectivas e as chuvas orográficas ou de relevo. Oh, professora, onde está isso? Tá lá na página 18 e página 19, para você não se perder, para você não ficar aí sozinho na chuva. Então, as chuvas frontais, elas são o seguinte. Imagina que vem uma massa, lembra que eu ensinei as massas de ar, né? Então, vem uma massa de ar quente com uma massa de ar fria. E aí, essas massas vêm caminhando, né? E pá, se encontrou. Quando uma massa de ar quente se encontra com uma massa de ar fria, uma massa, de repente, uma massa de ar polar, encontra com uma massa de ar equatorial, porque vocês já são quase que pequenos geógrafos, vocês já entendem esses termos, então eu não preciso ficar falando como se eu estivesse dando aula para o infantil. Então, vem lá uma massa de ar úmida, carregada de umidade quente, lá da linha do Equador, com uma massa de ar mais seca, vindo lá da região polar, suponhamos. Aí, essas massas de ar, elas vão se encontrar e elas vão ficar ali, ó, discutindo por um tempo, só que quando elas se encontram, o que que acontece? Isso mesmo, chove. E aí, vamos ler comigo lá no livro para vocês não se perderem. Grifa aí no livro de vocês. Olha lá. Chuvas frontais. Olha que chique agora, né? Formam-se quando uma massa de ar frio encontra com uma massa de ar quente. Oh, acabei de falar, vocês já sabiam. A massa fria causa a queda abrupta, ou seja, de repente, do ponto de saturação da massa quente, e a liquefação da água ocorre rapidamente. Nossa, que palavreado difícil é esse? Já vou explicar. Muitas vezes estão relacionados a grandes temporais que podem causar sérios prejuízos e danos, como inundações e deslizamentos de encostas. Ah, meu Deus do céu! Então, olha, todas essas palavras difíceis é o seguinte. Vocês já ouviram lá no noticiário, quando antes era Maju, agora não é mais. Eu não sei o nome da mulher que faz a previsão do tempo, mas tudo bem. A mulher da previsão, a mulher do tempo, ela fala assim: uma massa de ar, uma frente fria se aproxima da cidade de São Paulo. Você fala, xiii, danou-se tudo. Eu ia andar de bicicleta, eu ia empinar pipa com meu amigo na rua, não vou poder mais. Porque tem uma frente fria chegando. Se a frente fria tá chegando, significa que você tá debaixo do quê? De uma massa de ar quente, não é? Porque o frio não chegou ainda. Então, a massa de ar quente estava lá, você estava no calor gostoso, se divertindo, e aí você ouve falar que uma frente fria está chegando. Quando essa frente fria chegar, é batata. Primeira coisa que vai acontecer antes de esfriar, vai ser o quê? Chuva. Pois é. Essa chuva que a gente chama aqui de chuvas frontais, que é quando uma massa de ar quente se choca ali com uma massa de ar frio, essas chuvas frontais, ela não é uma chuva rápida e passageira.
ela é uma chuva que vai durar aí uns dias, vai ficar aí aqueles dias, sabe, que fala assim, nossa, choveu a semana inteira, ai, faz 3 dias que não para de chover. É por isso que ela causa prejuízos, porque vai chover por um período mais longo de tempo, aí a água vai infiltrar no solo, já vai estar tudo úmido, por isso que causa desmoronamento. Vocês já estudaram essa matéria, não vou ficar repetindo isso para vocês, não. Mas é por isso que causa aí enchentes, porque o rio já está ali no topo ali, não para de chover, e aí vai aumentando, e aí provoca enchente. Pois bem, essa é a chuva frontal. Já sabe? Tica aí, ó. Fala assim, esse eu já sei, agora eu já conheço esse tipo de chuva. Aí nós temos as chuvas convectivas. Gente, essa também causa muito estrago, não pensa que é só a frontal, não. Essa chuva é a típica chuva de verão, né? Não tem lá as chuvas de verão, quando chega aqui em São Paulo, que é o lugar que a gente vive, no verão acontece assim, faz aquele baita calor durante o dia, aí a sua mãe ou a sua avó fala assim, ih, hoje à tarde vai cair o maior temporal. Aí você olha e fala assim, ixi, endoidou, porque olha que céu azul, como que vai chover? Mas a sua mãe já sabe, porque ela já tem aí alguns anos de experiência. Então ela já sabe que se fizer aquele calor absurdo, mas absurdo de quente, aquele dia que você tá assim, ai, socorro, não aguento de calor. Aí quando dá assim umas 3 horas da tarde, começa a vir aquelas nuvens pretas, aí fica aquele céu de filme do Harry Potter, e aí começa aquele temporal e pá, aquela chuva rápida, mas muito forte, às vezes chove até granizo. Granizo é aquelas pedrinhas de gelo, para quem não sabe. Então, essa chuva é a chuva que a gente chama de chuva convectiva ou chuva local. Por que chuva local? Porque depende do local que aquela nuvem negra se formou. Aí você fala, mas Pro, por que? Se estava tão quente, aí se o dia está muito quente, provavelmente vai ter uma chuva. Porque se o dia está muito quente, a água vai evaporar com mais rapidez, né? Então a água ela vai evaporar mais rápido, vai formar nuvem mais rápido, e essa nuvem não vai aguentar o peso, porque o que é uma nuvem? É o acúmulo do vapor de água. Então vai ficar muito pesado e aí vai, ó, tibum, vai cair de repente. Então isso é a chuva convectiva. Por quê? Por que convectiva? Porque tem esse nome? Porque é um movimento de convecção que eu já ensinei. Lembra do magma? Tá vendo como uma coisa vai... o geografês é importante, não só naquela hora, mas se você assimila, você entende outras coisas depois. Então, o movimento convectivo, ó, a água tá lá no rio, ela vai subir, movimento, ó, de convecção, formar a nuvem, liquificar, lá vai pesar e vai virar, ó, chuva. E como é uma nuvem muito pesada, essa chuva vai ser muito intensa. Vamos ver o que o livro fala sobre isso? Então, está falando lá. Chuvas locais ou convectivas são conhecidas popularmente como chuvas de verão, pois geralmente ocorrem durante essa estação do ano, que é a estação mais quente, aquele dia muito quente. Em dias extremamente quentes, já falei. Livro, você está repetindo aquilo que eu já falei? Ó. São de rápida duração, porém podem ser muito intensas e vir acompanhadas com raios e trovões. Eu não tinha falado disso, esqueci de falar de raio e trovão. Pois é, aquele temporal que dá aqueles trovões, aqueles raios, que dá muito... Céu de Harry Potter, eu falei para vocês. Quando o dia está muito quente, forma uma célula convectiva, que é uma corrente ascendente, ou seja, ela sobe, conforme eu já expliquei, de ar quente e úmido. Ao ganhar a altitude, o que vai acontecer? O ar quente ele vai subir. Só que conforme ele sobe, quanto mais alto, mais frio é. Daí ele vai encontrar o quê? Ele vai esfriar, e aí, lembra que eu falei das moléculazinhas? Pois é, quando as moléculazinhas esfriam, elas tendem a descer.
Então, o ar quente sobe e o ar frio desce. Subiu quente, esfriou e, ó, desceu em forma de precipitação. Precipitação? Chuva. São chamadas locais pelo fato da formação das nuvens se dar com vapor de água local. Evaporou ali, formou e caiu ali mesmo. Não vindo de outras regiões, como, por exemplo, as chuvas que eu falei aqui, ó, as frontais que vêm de outro lugar, que a frente fria vai dando um rolezinho aí até encontrar a quente. Como ocorre nas chuvas frontais e orográficas. Ai, já dei spoiler, olha só. Vamos falar desse tipo já, as orográficas. Então, essa é a chuva convectiva. Agora eu te desafio. Quando o dia estiver muito quente, antes da sua mãe, antes da sua avó ou antes da sua tia falar, você fala assim: nossa, está muito quente. Estou achando que hoje nós teremos uma chuva convectiva. Mãe, se for no mercado, leva o guarda-chuva. Nossa, já pensou, gente, vocês falando isso? Sua mãe vai achar que você é um Einstein da meteorologia. Nossa, vai te mandar lá para a NASA para você dar aula lá para os cientistas. Olha eu aqui com os palhacitos de novo. E aí nós vamos para o último tópico das chuvas. Ai, eu tô até com saudade já de falar de chuva, porque eu gosto de falar disso. Eu não gosto da chuva em si, mas de falar de chuva é muito interessante. As chuvas orográficas ou de relevo. Então, o que é uma chuva orográfica ou de relevo? Vou mostrar a imagem aqui, ó, para vocês. Se a gente fala de relevo, é porque ela vai encontrar uma barreira do relevo. Então, vou mostrar. Vou fazer assim, ó. Peraí, eu vou vir pro lado aqui. Deixa eu vir pro lado para dar espaço aqui para eu pôr uma imagem aqui na tela. Então, ó, já tô aqui no cantinho. Vamos acompanhar aí o esquema. Nós temos o quê? Por exemplo, o mar. Para você chegar na praia, quem aqui já foi pra praia sabe que o motorista lá, ou do ônibus, ou do carro que tá te levando pra praia, ele vai passar pela Serra do Mar, não é? Então, você chegou, você desceu a serra, por isso que tem muita gente que fala assim, vamos descer pra praia? Aí você fala, como assim descer pra praia? É isso, porque está numa região mais alta e a praia está numa região mais baixa. Então, ele vai descer pela Serra do Mar até chegar aonde? Na praia. Já ensinei para vocês que a região de praia é uma região quente e úmida, que vai formar as nuvens. O que vai acontecer? Essa nuvem vai se formar e o vento vai começar a carregar ela. Só que quando chega aqui, ó, na montanha, ela vai, ela não consegue subir mais, porque tá muito frio e ela tá ficando muito pesada, ela já não aguenta. Ela não consegue subir mais, mas ela não consegue passar aqui na barreira, porque tem uma montanha ali, tem uma serra ali. Quando ela fica parada ali, vai acumulando aquelas nuvens, aquela água, né? Aquele vapor de água vai se acumulando e vai chover. Isso é o que a gente chama de chuva orográfica ou chuva de relevo. Só que nem sempre é aquela chuva torrencial. Às vezes essa umidade, essa chuva orográfica, ela se apresenta em forma de cerração. Se você já foi para a praia, já pegou ali o trechinho da Serra do Mar, você pode perceber que às vezes quando você sai de São Paulo, você entra na Serra do Mar e você fala, não acredito, tava sol em São Paulo, eu vou pegar chuva na praia. Aí você fala, o tempo tá todo fechado, tá com aquela cerração. Aí você fica até com medo, porque você fala assim, será que o meu pai ou a minha mãe vai conseguir enxergar a estrada? Pois é, aí quando passa, quando desce mais um pouquinho o sol se abre, aí você fala, que bom, o céu abriu. Na verdade, não é que o céu abriu, é porque você passou por uma área de nuvens ali, que estavam ali todas acumuladas ali na serra, fica com muita umidade, que é a barreira
aquela neblina, na verdade, era a nuvem tentando ultrapassar ali e não encontrava, e ela estava ali presa, forçando. Então, isso é o que a gente chama de chuva orográfica. E aí cai mesmo a chuva, né? Chega uma hora que goteja, que chove. Isso daí vai depender da quantidade de vapor de água que está acumulada ali. Mas isso é o que a gente chama de chuva orográfica. Também tem algumas pessoas que falam que é a chuva de pé da serra. Então, quando você vai para uma região serrana, ou seja, que tem várias montanhas, serras ali, que são nem necessariamente montanha, mas uma serra com morros, por exemplo, vai estar sempre meio nubladinho ali. É difícil um dia que você olha, tá aquele céu azul no pé da serra, né? Então, por quê? Por causa disso que eu tô explicando, que o relevo ele forma uma barreira para passar. E aí, gente, é muito legal uma coisa. Eu não sei se aqui no livro tá falando. Ah, não tá falando do barlavento. Mas depois eu vou pegar para vocês, eu vou ensinar vocês. É bem legal. Então, olha, imagina quando a chuva vem aqui, ó, a massa de ar, né, vinda do litoral. Então, encontrou aqui, vai chover aqui. Para cá vai ficar o quê? Um tempo mais seco e para cá mais úmido, porque a umidade ela não consegue passar. Então, de um lado da serra vai ser mais úmido e do outro lado da serra vai ser mais seco. E aí a gente fala que essa região é uma região de influência o quê? De influência marítima, né? Daquelas massas de ar marítimas. E aqui já é continental, porque imagina que aqui não é mais praia, a praia ficou para cá. Certo, pessoal? Então aqui vai ser mais úmido e aqui vai ser mais seco, porque a umidade vai ficar toda aqui e vai chover desse lado da montanha e desse lado não. Chove do outro lado também? Lógico, não tô falando, gente, não tô falando que do outro lado não vai chover nunca. Vai chover sim, mas não por influência dessa chuva orográfica que vem lá do oceano. Fechou? Falei muito, né? Mas foi gostoso, não foi? Eu amei, eu gostei dessa aula. Eu gosto muito de falar disso, espero que você tenha gostado. Fala aqui nos comentários se você gostou da aula ou não, certo? Vou ficar feliz de saber a sua opinião, porque às vezes eu fico aqui falando para o meu celular e eu nunca sei se vocês estão realmente aproveitando, se vocês estão gostando ou se vocês estão dormindo ali na frente da telinha, achando que eu só falo abobrinha. Espero que não, pessoal. Espero vocês na próxima aula. Beijos no coração, fiquem com Deus e tchau, tchau. Ah, não esquece não, a atividade está no Classroom. Vai lá, dá uma olhadinha e qualquer coisa já sabe. Me procura, pergunta, mas procura no horário comercial. Não vai me perguntar 11 horas da noite, porque ó, 11 horas da noite eu estou dormindo, sonhando com a chuvinha. Tá bom? Tchau, pessoal. Beijos no coração e até a próxima.